Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de abril, dia de bastante volatilidade e indefinição aqui dentro da nossa bolsa. Vou falar mais a respeito aí do Ibovespa no dia de hoje, mini índice, mini dólar, falar das ações da Petro e da Vale, como sempre aqui de forma fixa nessa análise de fechamento do pregão, falar aí de recomendação de entrada que eu fiz hoje, a operação, mudanças ali de stop, de objetivo, a operação que bateu no objetivo, enfim, as recomendações que a gente fica passando aqui e comentando com vocês. Destaques do dia, destaque de alta, destaque de baixa, dentro do Ibovespa e atendendo aqui 6 pedidos de análise de vocês que foram enviados aqui nos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então, no decorrer dessa análise, deixa um like, deixa um joinha aqui pra gente, agradeço demais pela audiência de vocês. Ibovespa, fechou o pregão de hoje com uma leve queda, fechou não, né? Tá para fechar aqui, tá dentro do leilão de fechamento, agora 17,6, tá perto de sair do leilão de fechamento, mas enfim, na estabilidade no pregão de hoje. Vai lá em cima, vai lá embaixo e em definição. Por enquanto, a gente está com a dificuldade de ver o Ibovespa fechar acima dessa região aqui, ó, na região ali na faixa dos 131,321. Como no gráfico semanal está dentro de uma sinalização de ter um movimento para baixo, ainda fica essa possibilidade de ter esse movimento para baixo, buscando ali níveis de suporte em torno de 129.500 a 128 mil pontos, até um pouco mais abaixo na faixa de 128.200 pontos. Então essa seria a grande faixa de suporte para o Ibovespa, que é essa região aqui assim, ó, que inclusive tem a média lá do gráfico semanal. Temos mais um pregão para fechar essa semana. O índice conseguiu superar essa máxima, que traria uma expectativa mais positiva. Como o cenário do gráfico semanal é tendência de alta de curto a médio prazo, ainda mantenho essa expectativa um pouco mais positiva. Dá para olhar para um gráfico de 105 minutos e verificar aqui, ó, tentou subir, não andou, perdeu força, por enquanto vindo aqui para baixo. Legal seria, fecha acima, como aconteceu aqui, ó, fecha acima desse patamar. Um gráfico de 105 minutos e gera nova máxima. Isso aumenta a probabilidade de subida. Então, Ibov aí, vamos ver se consegue se definir no pregão desta sexta-feira, mas lembrando, ainda dentro de um contexto mais positivo, que apesar de estar ali brigando com a média, na batalha em cima da média, eu ainda continuo mirando mais compra e vou mostrar isso aqui através das recomendações que foram feitas no decorrer dessa semana e como é que elas estão evoluindo. No gráfico do mini índice, gráfico de 60 minutos, tivemos aqui bastante volatilidade, já do pregão de ontem, fechou aqui embaixo, né, quando a gente estava falando nesse candle aqui, e aí abre caindo, volta lá em cima, bate na zona de resistência que vai do patamar de 132.430 até 132.720, essa região aqui. Conseguiu até fechar um pouquinho ali acima, agora que já vai ser uma resistência ali por volta de 132.550 a 720, zona de resistência, aqui entre as médias, que é a região ruim de se operar. Então, quando o gráfico 60 minutos estiver entre essas médias aqui, média móvel exponencial aqui de 10 períodos e também a média móvel exponencial ali, pode ser a média móvel 50 de 40 períodos, mas enfim, estando entre essas médias, as médias ficando um pouco mais horizontais aqui, é a hora pior operacionalmente, na minha opinião, principalmente quando for aplicar estratégia de tendência à entrada. Pensando no próximo pregão, abriu caindo, já buscar venda aqui só seria de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo do 131.565, sendo um pouquinho mais restritivo. Por quê? Porque aqui já vai ter uma região de suporte próxima, que é ali em torno dos 130.960 a 130.760, mas 960 já seria um patamar importante de suporte. Se vier aqui no próximo pregão, vem aqui, bate aqui nessa região, computando ali que a gente está dentro do processo de indefinição, bate aqui, gera um sinal de alta no dia 60, eu olharia para a compra de day trade, fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, rompendo essas máximas aqui, olharia sim para compra de fundo ascendente no primeiro momento, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e se passar a trabalhar gerando sinais de alta acima dos 520, 132, 520, aí sim olharia ainda mais para buscar a oportunidade de compra a favor aí de uma retomada de tendência de alta no intraday, que nesse momento o intraday, olhando para o G60, está bem indefinido. No dólar, tivemos um pregão aí de queda, abrindo com gap de baixa, queda de 1,13%, dólar seguindo na sua tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa do dólar, o que precisa acontecer?
o dólar precisa romper essa máxima aqui, ó, que é 5.817. Então, se romper essa máxima, se o dólar conseguir retornar para cá, ele muda a tendência de baixa de curto prazo. Enquanto isso não acontecer, segue dentro da tendência de baixa, segue dentro do movimento de baixa um gráfico diário, e que apoia um pouco mais de arriscar na ponta vendedora. Nesse caso aqui, como o dólar abriu em gap de baixa, recuo, gerou topo, foco em venda. Gerou sinalzinho de alta, está distante da média, dá para trabalhar na compra, mas sendo mais restritivo no fundo ascendente. Chegou ali na região da média, próximo pregão, abriu caindo, gerando topo descendente, eu olharia mais para venda, seguir buscando operação um pouco mais de venda de topo descendente ou de pivô de baixa. Abriu subindo, voltou para cima da média e passou a, depois de alguma correção, vou botar até um gráfico de 10 minutos, ó, abriu subindo, isso aqui tem uma região de topo, ó, principalmente por aqui assim, eu vou falar que é na faixa dos 663, abre subindo, proporciona aqui algum movimento mais limpo de baixo, fraco, e gerando sinal de alta acima dessa região ou da média móvel exponencial de 10 períodos, eu olharia para a compra, buscar uma compra tentando pegar um movimento de retorno ali para a região de fundo anterior em torno de 5.885, ou sendo mais otimista do dólar fechar esse gap completo aqui, desde essa mínima até essa máxima aqui. Essa mínima está em 705 e a região do fechamento em 719,5. Tá? Mas no primeiro momento, abriu caindo, gerando topo lá no G60, quebrando aqui uns fundinhos ascendentes no gráfico de 10 minutos, topo descendente, focaria em venda no dólar. Ações, vamos lá falar agora da Petrobras, que fechou pregão mal hoje, queda de 3,23%. Ela vinha fraco na queda, olharia mais para compra, se gerar sinal de alta, não gerou, então beleza. Só que o que ela fez? Ela veio e perde essa mínima aqui, não foi algo legal. Arriscar uma compra na superação da máxima desse candle colocaria menos capital, só pelo motivo de estar numa região de suporte que ela pode trazer algo para cima. É uma das alternativas, sim, de se buscar uma entrada, mas um perfil um pouco mais agressivo, porque o candle já ficou grande, o stop ficou um pouquinho grande, e para gerar uma relação de retorno de 1 para 1 vai ter que já passar por algumas resistências, como o gap de baixa aqui e a média. No primeiro momento ali uma resistência por volta dos 36,83 e num próximo passo, no fechamento ali completo do gap, que é um fechamento do pregão anterior em R$ 37,20. Então, não ficou legal, como eu já tinha falado nas análises anteriores, se voltasse para baixo dos R$ 35,74, isso 76 centavos, isso quebraria uma expectativa mais positiva no papel e ficaria com um cenário de indefinição. Lembrando, subiu fraco aqui, gerou topo descendente, foco em venda, até mesmo pelo gráfico 105 minutos, ó, subiu um pouquinho mais aqui, está em cima do suporte. Fez um movimentozinho aqui mais limpo para cima, bateu ali na média, gerou sinal de baixa, olharia para venda de curtíssimo prazo aí na Petro. Na Vale 3, dia de forte queda de 3,62%, ativo que eu ficaria mais interessado em buscar oportunidade de compra aqui, ou sendo mais agressivo que eu falei, né, tipo aqui, mas ela deveria ter, até para quem lembra, né, a análise que eu fiz desse pregão aqui, eu falei, nossa, comprar aqui não seria minha escolha, ou seja, até mesmo quando fechou esse pregão, não seria minha escolha já comprar aqui. Ideal que tivesse mais alguns pregões testando essa região aqui. E aqui, depois do pregão de ontem, se ela superasse essa máxima, seria sendo mais agressivo, com menos capital. E o melhor seria se ela viesse mais fraco aqui, testasse a região dos R$56, até um patamar um pouco mais abaixo, ali na faixa dos 55,20. Ela veio para baixo dessa região aqui. Comprar já de imediato, não tem um sinal aqui apontando para isso. Qual seria a alternativa de entrada aqui? Ela nos próximos 2 pregões não anda muito e gera algum sinal de alta aqui assim, ó. Aí seria para a próxima semana. Aí sim eu olharia um pouquinho mais para arriscar alguma compra, mas por enquanto nada feito não, porque ela voltou a fechar abaixo desse candle aqui, ó, que gerou basicamente um pivôzinho de alta aqui, abaixo desse topo, não foi legal não. Então, quando eu falo não foi legal é que tornou a operação de compra mais arriscada nesse momento. Tá? Por esse motivo, se for arriscar alguma entrada já de imediato, até mesmo através de uma sinalização de alta no gráfico 105 minutos, superar a máxima do que no anterior, botaria menos capital. Seguindo para as operações, deixa eu só colocar aqui, eu esqueci de abrir meu controle de operações aqui, mas é coisa rápida. Abri aqui para comentar o resultado primeiro da operação de Ambev. Ambev bateu no objetivo, uma compra que foi feita aqui nesse dia, bateu no objetivo da operação, essa operação proporcionou um ganho aqui de 3,9%, e isso representando um crescimento
do capital total de 0,76%. Então, essa operação foi encerrada. Eu esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui agora, que é o ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, que foi a Smart Fit, SMFT3. Então, ativo recomendado compra. A ideia desse papel é que essa ação vinha dentro de um processo mais lateral e gerou um grande movimento de alta, um movimento mais limpo. Chegou ali na média, gerou ali, o ideal era assim, depois desse grande cano de baixa, igual eu falei agora da Vale 3, avaliar os 2 próximos pregões. Então, eu avaliei esses 2 pregões, o ativo, em vez de cair, não caiu, se sustentou acima da média, gerou essa sinalização de alta. Então, eu optei por buscar essa compra, recomendo essa compra. O detalhe da compra, o preço de entrada, stop da operação, qual o objetivo dela, está tudo dentro do aplicativo do EV Invest. Então, a ideia é tentar pegar algo para cima, a favor de uma tendência que foi revertida ali no gráfico semanal, tendência de alta de curto a médio prazo. Tem ali uma chance de buscar níveis de resistência como o patamar dos R$ 21,85, depois na faixa dos R$ 22,50. Vamos ver se ela consegue ganhar força aí nos próximos pregões. Essa foi a recomendação de hoje de compra. Temos outras compras em aberto. Então, nesse momento, nós estamos com a entrada da Smart Fit aqui em SMFT3, nós temos 6 compras em aberto. Saiu a Ambev e entrou Smart Fit no dia de hoje. Direcional, DIR3, ela chegou a atingir um primeiro objetivo, um objetivo que eu tinha colocado em 33,47. A máxima de hoje, 33,49. Logicamente que antes de atingir, eu enviei uma comunicação, uma notificação dentro do aplicativo falando que eu alterei o stop e o objetivo dessa operação tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nela. Então, os novos valores estão comentados dentro do aplicativo, já não mais saímos perdendo dessa operação. Então, a não ser que abra com baita gap de baixa. Mas no primeiro momento, não saímos mais perdendo, já tem stop de proteção de lucro nessa ação. Porto Seguro, PSSA 3, fechou aqui estável, menos 0,1%. Ação que a gente está também posicionado, já reposicionei o stop dessa operação. Também não saímos mais perdendo, saímos aí com algum lucro, se ela resolver cair aí a partir desse rompimento aqui, voltar aqui para baixo, enfim, voltar um pouco mais para baixo, ela aciona a nossa saída. Mas de maneira geral, não saímos mais perdendo. Ela chegou a bater aí muito próximo do objetivo, já girou em relação risco-retorno superior a 1 para 1. Eu até comentei na última análise, ele deve aguardar mais 1 a 2 pregões para fazer uma mudança de stop. Mas como ela andou bastante, se aproximou muito do objetivo, aí eu botei o stop, já tinha dado mais um pregão como o de hoje, eu optei por colocar o stop aí já protegendo o lucro da operação. Depois aqui, CPLS6, então lembrando, é um ativo falando de direcional, tendência de alta em todos os prazos operacionais, Porto Seguro, tendência de alta em todos os prazos operacionais, Copel, tendência de alta em todos os prazos operacionais, seguimos comprado aí nesse ativo, bateu aí em R$ 10,97, chegou próximo do nosso objetivo, a ação também que a gente não sai mais perdendo dessa operação, seguimos aí comprado em Copel, aguardando ela bater no objetivo. Sim, H3 subiu hoje, só para falar que CPLS6 subiu 2,56%, Sim, H3 subiu 7,88%, também chegou muito próximo do objetivo. Também fizemos aqui uma mudança da CH3 em relação ao stop da operação. O stop foi reposicionado, também não saímos mais perdendo dessa operação. Por quê? Porque foram ativos que já geraram um bom movimento de alta, já andaram mais do que a relação de retorno de 1 para 1, já até atingiram quase uma relação de retorno de 1 para 2. O próximo ativo que eu vou comentar já atingiu uma relação de retorno de 1 para 2. Tá? Só que eu estou buscando um objetivo até um pouco mais longo nela, porque eu entrei com menos capital. Então, sim, H3 é isso, pivôzão de alta, seguimos comprado e com stop já de proteção de lucro. O outro papel que também foi recomendado compra, B3SA3 nessa semana. E lembrando, quem assistir aí ao vídeo de oportunidades da semana, que é publicado todo domingo ali, domingo, às vezes até no sábado, mas publicado normalmente no domingo, eu seleciono ali, passo em cima de 100 ações e seleciono os ativos que eu vou acompanhar durante a semana em busca de oportunidades, seja de compra ou de venda. Então, quem assistir esse vídeo fica exclusivo para membros e só libero no decorrer da semana, liberei, se eu não me engano, ontem, para que todos aqui dentro do canal pudessem assistir. Se vocês assistirem, vocês vão ver basicamente os ativos que foram recomendados aqui, foram os ativos que foram filtrados lá para entrada no final de semana. Então aqui, olha que eu não peguei todos, hein?
Depois dê uma olhada lá nos ativos que outros papéis andaram bastante. Dê uma olhada nessa análise. Oportunidades da semana está aqui no canal. Então, o B13CA3 andou bem hoje, 2,5%, chegou a bater ali na faixa dos R$ 12,87. O nosso objetivo está um pouco mais acima, stop já reposicionado para não sair mais perdendo dessa posição. Essa aqui já gerou uma relação de risco-retorno superior a 1:2. Eu estou buscando um objetivo um pouco maior porque eu entrei com menos capital nela, porque senão eu ia estourar o 100% lá de alocação das ações. Nessa semana eu fiquei 100% comprado logo aí, foi, se eu não me engano, na terça-feira, dia 1º, terça-feira, eu fiquei 100% comprado no mercado. Eu abri 4 posições de compra na terça-feira e aí terminei, 5 posições de compra e fiquei 4 posições de compra, já estava em Ambev e DIR 3. E terminei ficando 100% comprado aí no swing trade, tá? Depois vou falar aqui dos destaques do dia do Ibovespa. A Auri 3 é o destaque de alta de 7,58%. Com essa alta dela, ela conseguiu aqui, ó, bateu em R$8, bateu em 8,01, então ela conseguiu superar a máxima desse fundo, desse topo anterior, gerando uma formação semelhante a de um W, que é um padrão gráfico de mudança de tendência. Então poderia falar assim, ó, ela entrou agora na tendência de alta. Se ela superar a máxima desse candle, ela reforça um pouco mais essa sinalização positiva. E aí, fazendo a projeção de alta, algo que ela pode atingir, a projeção aqui desse W, dessa região de fundo, onde foi o ponto mais testado para cá, a projeção apontaria lá para ela vir buscar o 8,66, que é praticamente fechar esse gap de baixo aqui. Aponta, não é uma certeza que vai lá. Beleza, e o que a gente faz com essa informação? Eu vou tentar pegar essa compra aqui, tentando buscar o 8,66. Só que eu botar o stop aqui é gigantesco. Então eu colocaria pouco capital. Se eu vou colocar um stop desse tamanho, eu colocaria pouquíssimo capital. Outra alternativa é buscar um prazo menor, um gráfico de 105 minutos, para buscar seja aqui uma compra de pivô de alta, a confirmação desse grande candle de alta, bota o stop aqui mais curto e tenta pegar algo maior para cima lá na faixa de 8,66. Também é outra alternativa. Ou se ela subir aqui pouquinho, volta depois, testa ali a média móvel de 10 períodos e gera um sinal de alta, também é outra alternativa de compra no papel. Eu não gosto desse ativo para um prazo mais longo ainda, o cenário gráfico ainda não me agrada nesta ação. Até para se fazer compra pelo gráfico diário, o sinal mais relevante de quebra de tendência, de estrutura de baixa, seria o rompimento desse patamar aqui. Aqui eu falei de um padrão gráfico chamado de W, que fala da mudança da tendência de baixo para alto, mas de baixa para alto. Só que o 8,14 para mim é um pouco mais representativo do que essa máxima aqui, na minha opinião, tá? Mas de maneira geral, é um ativo que eu olharia para compra aí de correção, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 105 minutos, para falar de swing trade. Prazo mais longo não é a minha escolha, não seria a minha escolha. Brave 3 teve um pregão que foi lá embaixo, chegou a estar em queda mais de 10%, na faixa de 12%, faz aqui uma correção, depois de um longo movimento de alta de maneira forte. É um ativo que dá para se arriscar, sendo um pouco mais agressivo aqui, é uma compra na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Até eu diria que daria para eu ter arriscado um pouco mais aqui no rompimento dessa máxima aqui, pelo ponto que o ativo chegou. Se eu pegar o gráfico diário aqui, em cima desse movimento de subida aqui, provavelmente bateu pelo menos uns 38,2% de retração. Isso aí, ó. Juntando ali com as médias, essa média aqui é a média de prazo maior, que é a do gráfico semanal, bateu lá. Então, enfim, é um ativo que daria para arriscar algo aqui para cima, um rompimento aí dos 21,29, stop para baixo dos 19,96, falando de compra de swing trade em Brave 3. Colocaria menos capital porque é um ativo que tem uma volatilidade maior, só para você ter uma ideia, a média de volatilidade diária desse ativo, considerando os últimos 10 pregões, está na faixa de 6,94%. Então, quanto maior a volatilidade, menos capital a gente aloca dentro do ativo. Lembre-se sempre de deixar um like aqui para a gente, se esse vídeo for útil para você em termos de leitura do ativo, leitura gráfica ou em termos de aprendizado, eu agradeço demais. Partindo para as ações que vocês solicitaram para análise. Bradesco, BBDC4, está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes e gerou um sinal de alta aqui nesse pregão, superando a máxima que é no anterior, possibilidade de uma compra, para quem abriu compra, stop ficando abaixo pelo menos dessa mínima aqui, abaixo dos 12,34. Ativo tentando aí buscar próximos níveis de resistência aqui pela frente. E o próximo nível de resistência nessa ação tem um na faixa dos 12,93 e outro
mais acima, na faixa dos 13,20, que seria um dos objetivos aqui, buscando uma compra na ação ou para quem está comprando na ação no curto prazo. Elet 3. A ação também gerou um sinal de alta no pregão de hoje, fechamento em alta de 1,65%, voltou a fechar acima da média. Essa correção ainda bem em cima da zona de resistência aqui, para entrar comprando o ativo nesse ponto, não me agrada tanto, mas enfim, se você tiver comprado no papel, está comprando esse ativo, eu já tenho um ponto legal de colocar o stop abaixo dos R$40,43, mínimo do pregão anterior. Outra alternativa, ficar de olho no gráfico 105 minutos, sinalizações de alta no gráfico 105 minutos como um fundo ascendente acima dos 41,13 também apoia a possibilidade de compra, ou mesmo esse rompimento aqui, ó, um pivôzinho de alta no 105, faz isso aqui e depois faz um pivô de alta, que é o rompimento dos 41,93, aí o stop fica abaixo justamente dessa mínima aqui, se abrir já subindo e rompendo essa máxima. Small 11. Esse aqui é um ETF, o IVVB11, que é um ETF lá que se assemelha ao nosso, ao S&P 500, e o BOVA11 se assemelha aqui ao comportamento do nosso Ibovespa, que o Small 11 se assemelha ao comportamento do índice Small, de Small Caps. Estava aqui na tendência de alta, anulou a tendência de alta, e aí retomou a tendência de alta aí nesse pregão ao romper essa máxima. Então a tendência é de alta no curto prazo, e também no curto a médio prazo, olhando para o gráfico semanal, gerando uma expectativa, vou colocar no gráfico mensal, de poder buscar os próximos níveis de resistência. O primeiro desafio desse mês está aqui, ó, válido até o fechamento do mês por volta dos 96,45, é o primeiro desafio importante. Depois disso é lá na faixa dos 102,77, o próximo desafio mais significativo. Nesse momento, no curto prazo, curto a médio prazo, o contexto é positivo. Para quem está comprado, já tem a possibilidade de deixar um stop aqui, mais bem posicionado, que é manter-se dentro da tendência de alta, abaixo de 93,42. Arriscar a compra aqui nesse ponto ainda não seria muita minha escolha, a não ser que fosse colocar menos capital. Tá? Eu botaria menos capital. Deixa eu só dar uma olhada no gráfico 105 minutos. Menos capital, você pode entrar aqui e botar o stop aqui embaixo, ó, dessa mínima aqui. Não precisa nem ser aqui embaixo, não. Daria para colocar, como entrada pelo 105, daria para colocar aqui abaixo dos 94,36. Enfim, tendência de alta de curto a médio prazo, apontando lá para a faixa, principalmente perto dos R$103. E anula essa expectativa positiva ao retornar para baixo dos 93,42. KEPL3, ativo que vai no pregão de hoje, fez ali uma boa alta no dia de hoje, alta de 4,05%, gerando um pivôzinho de alta, gráfico diário, que seria uma das alternativas de arriscar uma compra aqui nesse papel, dessa barra, superação dessa barra, stop abaixo dessa mínima, projeta aqui 1,5 vezes o tamanho desse risco, é a alternativa de compra em KEPL3. Não é um ativo que me chama muito a minha atenção, porque eu tenho 100 ações que eu uso ali o volume para eliminar os demais ativos, quanto maior o volume, mais me interessa, então eu faço um filtro ali de volume médio diário acima de 15 milhões e limitando a 100 ações. Esse é o meu filtro semanal que eu gero e aí passo em cima desse filtro semanal, seleciono os ativos que eu vou acompanhar nessa semana. O KEPL3 ainda não faz parte da lista minha de acompanhamento, mas de maneira geral, no curto prazo, tendências de alta, trazendo oportunidade de compra de rompimento nesse momento. E o stop ficando aonde? Abaixo da mínima de hoje, em 7,39. Uzi Minas, está fraco, hein? Uzi Minas está fraco. Até busquei uma compra no papel, a gente saiu ali com a perda parcial dessa ação, quando ela perdeu aqui essa mínima. Tentou voltar, está aqui toda lateral. Então, assim, qual a alternativa de entrada aqui? Seria um rompimento disso aqui, principalmente, ó, dessa máxima. Se fosse arriscar alguma compra, rompimento dos R$6,03, colocando stop na volatilidade ou abaixo da mínima do candle que romper essa região. Mas no curto prazo, bem indefinida nesse momento. Está num ponto importante de definição, até da tendência de curto a médio prazo, que seria o rompimento dessa máxima. Mas, por enquanto, é um ativo mais fraco. Dentro desse setor aqui, um dos ativos mais fracos por enquanto. A Cosan CSN3 fechou em alta hoje de, só para ver se está tudo certo aqui, tá, 3 ou 4, a alta hoje de 4%, eu estou perguntando isso porque tem um azulzinho carregando aqui o gráfico semanal. Ativo, já carregou aqui agora. Ativo que está dentro de uma tendência indefinida, na minha opinião, mais uma indefinida com viés de alta. Essa subida aqui rompeu alguns topos anteriores, esse topo aqui, essa máxima aqui, faz uma correção que eu considero uma correção ali em ABC, em 2 etapas, e começa muito forte o movimento de subida. Primeiro sinal de alta de ontem, com nova máxima na sequência. Possibilidade primeiro de compra aqui com stop aqui.
A segunda forma, sendo um pouquinho mais agressivo, seria no rompimento dessa máxima aqui, para buscar a entrada, botar o stop aqui ou na volatilidade, e aí tentando pegar uma projeção de alta aqui por volta dos 8,50, que vai coincidir com o nível ali, eu vou dar um zoom menos aqui, com a região ali que praticamente foi um fechamento aqui, e aqui o maior fechamento ficou ali na faixa dos 8,63. Enfim, seria um dos pontos aqui de tentar algo no papel. A outra forma, gráfico 105 minutos, aqui já até gerou um pivôzinho de alta, tentando, vou comprar a superação da máxima desse candle, vou botar o stop aqui, tentando pegar algo para cima. Também outra alternativa. Então, algumas formas aí de tentar pegar esse início forte de movimento de subida que gera uma expectativa de poder ter algo maior para cima, considerando que o ativo para cair foi fraco, para subir foi bem forte, e começou o próximo movimento bem parecido com como começou esse aqui, de maneira mais forte. Então, por enquanto, criando a expectativa de confirmar a sua tendência de alta de curto prazo ao romper essa máxima. De curto a médio prazo, mais de curto prazo, se romper essa máxima aqui de R$8. É isso, amigos. Obrigado pela atenção de vocês. Uma análise um pouco mais longa aqui na análise de fechamento, porque tinham muitos ativos que eu estava posicionado e fiz muitas alterações. E também atendi o maior número possível aqui, que eu coloco ali de 6 ações para serem atendidas por análise de fechamento pregão, que vocês colocam aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço e até o pregão dessa sexta-feira.